Então, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela do PowerPoint, tá? Aqui está. E o PowerPoint, para quem não sabe, eu acho que todos vocês já me acompanham por um tempo, é o programa que eu utilizo para fazer 100% dos nossos jogos. Todos eles são criados aqui no PowerPoint e todo mundo já teve acesso, né, a essa ferramenta em algum momento. Então, é super fácil, super simples. Então, vai ser aqui que a gente vai criar nosso jogo, né, usando os infográficos que a gente fez o download lá do site PNG Wing, tá certo? Assim que você abre o PowerPoint, o meu é o 2010, tá bom? Mesmo que você tenha outras versões, pelas ferramentas que a gente vai utilizando, fica muito mais, fica fácil da gente achar qual a ferramenta está sendo usada, mesmo que esteja com um nome diferente ou num local diferente, tá certo? Então, vamos lá. Assim que eu abro o PowerPoint, ele me traz uma folha em branco, né, com esse título que geralmente eu tiro, tá? Eu deixo realmente a folha em branco, e o tamanho dessa folha, ela vem num tamanho diferente, né? Então, eu sempre venho aqui em Design, Configuração da página, aí aqui onde tem slides dimensionados para, né? Geralmente, quando se abre, ela vem aqui, ó, apresentação na tela 4:3, né? Então, eu venho aqui, ó, e altero ela para papel A4, tá? Que é 210 por 297, papel A4, dou um OK, e a minha folha, ela fica no tamanho de uma folha A4, porque o que é que acontece? Quando você for imprimir o jogo, geralmente a gente imprime numa folha A4, né? Então, ela vai ficar, onde eu colocar, né, as imagens, as cartelas nessa posição aqui, ela, quando eu imprimir, vai sair igualzinho na folha 4, porque eu já usei o tamanho correto, tá bom? Então, vamos lá. Eu venho aqui inserir imagem, tá bom? Eu já tinha escolhido, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou inserir aqui no PowerPoint. Se vocês estiverem ouvindo bem, se estiver conseguindo ver a tela, tudo bem certinho. Aí, se vocês estão tudo em silêncio, eu estou entendendo que vocês estão vendo tudo, tá? Mas se você diz, Germana, não estou conseguindo ver alguma coisa, vai falando, abre o áudio e me diz, tá certo? Que a gente vai ajustando aqui. Eu vou inserir aqui uma nova página em branco para vocês verem quais foram os infográficos, né, que eu selecionei. Esse daqui foi eu vou dizer qual a proposta de jogo que eu vou apresentar para vocês que a gente pode fazer com isso daqui, gente. Esse outro também, deixa eu recortar e vou colar numa outra folha, tá certo? Que a gente vai trabalhar com ele. E esse outro aqui, que eu vou colocar aqui também em uma outra folha, começar inclusive por ele, tá? Todos vocês estão vendo? Estão conseguindo ver, gente? Deixa eu ver o chat aqui para ver se... Pronto, tá tudo ok. Gisele, Mari, vamos embora, é isso aí. Então, olha só, eu selecionei esses 4, né, para apresentar para vocês, e o primeiro que eu quero trazer é esse daqui. Esse aqui eu peguei lá no site, tá bom? Qual a proposta que a gente pode estar trabalhando aqui? A primeira proposta pode ser trabalhar as categorias, né? Eu optei por esse objetivo, tá? De forma aleatória, mas vocês fiquem à vontade para usar a criatividade. Tudo ok, Daniele disse. Ótimo, Daniele. De vez em quando eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, porque eu vou falando, aí às vezes eu esqueço, mas sempre que possível eu vou dar uma olhada para ver se alguém falou alguma coisa. Então, o objetivo que eu escolhi para esse infográfico aqui foi trabalhar categorias. E para a gente jogar esse objetivo nessa base, vamos dizer assim, a gente pode fazer de duas formas. A primeira é você aproveitar essas cores aqui, né? Por exemplo, não necessariamente ela do jeito que está aqui preenchida. Eu posso usar só um contornozinho, né? E colocar um fundo branco do meio, eu vou mostrar aqui a vocês. Ou também eu posso deixar tudo branco, tá certo? Vamos lá, eu vou fazer um e vou fazer o outro. Aí, o que é que eu faço? Vou fazer algumas alterações, né? Claro, aí a primeira pode ser inserir formas, aí eu venho e pego o círculo, tá? Dou um clique aqui com o botão esquerdo e ele já aparece para mim no tamanho base, né? Mas eu venho aqui e vou tentar ajustar, né, no tamanho que eu achar que eu vou querer que apareça. Nesse caso aqui, eu vou deixar uma bordazinha e eu vou explicar para vocês qual a possibilidade de usar as duas formas. Eu posso até usar o teclado, tá, para ir ajustando. Se você vê que está difícil de movimentar e deixar do jeito certinho, eu aconselho aqui no canto inferior direito, tá certo?
vocês aumentar o zoom. Não sei se vai aparecer aí para vocês. Dá uma aumentada no zoom, que fica mais fácil de você mexer, tá vendo? E deixar ele centralizado. Então, aqui, mais ou menos assim, vou diminuir o zoom aqui para vocês verem. Claro que ficou na cor azul, porque geralmente é a cor padrão, né? Então, eu venho aqui em formatar, aqui em preenchimento, não sei se vocês estão conseguindo ver. Se eu estiver muito rápido, me falem, tá? Porque no Zoom é 40 minutos para a gente compartilhar tudo, mas vai dar certo. Aí eu venho aqui e coloco o preenchimento branco e o contorno também branco, tá certo? Não ficou muito centralizado não, mas não vou me atentar a isso, senão a gente vai perder de falar outras coisas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse contornozinho para ficar algo colorido. Se eu não quiser, eu vou até aproveitar esse branco aqui, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V no teclado, venho aqui e eu posso preencher todo o espaço, tá? E deixar tudo branco e cobrir, né? Cobrir todo esse espaço para ficar melhor, dar um zoom, porque você visualiza melhor. Não, Gemma, não quer deixar nenhuma cor. Deixa todo branco, ou se não ficar, quando for imprimir, não vai ficar muito perceptível, você vem e coloca um contorno, né? Vou colocar aqui esse contorno azul e eu posso estar repetindo Ctrl+C, Ctrl+V em todas as partes, né? Para ficar dessa forma. Deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês visualizarem. Então, você pode estar fazendo das duas formas, tanto aproveitando essas cores para ficar um negócio mais bonitinho, ou, né, você preenche todo o branco, descarta essas cores, né, talvez às vezes é muito estímulo, né, muito estímulo visual e dependendo da criança ela pode ter essa dificuldade, então diminui aí o estímulo e deixa tudo um padrão só. Eu coloquei um azul forte aqui nessa borda, mas pode ser qualquer cor, tá, que você achar necessário, o preto mesmo, enfim. Então, pronto, praticamente essa base está pronta. Para você montar tipo uma cartelinha, você pode diminuir, tá? Eu fiz aqui grande, só para vocês visualizarem, mas o que é que você pode fazer também? Eu vou cortar um pouco aqui essa... Você pode cortar, né, aqui os espaços. Deixa eu vir aqui. E você pode também, deixa eu só restaurar aqui, porque tá aparecendo aqui em cima. Então, eu seleciono a imagem e eu posso cortar. Venho aqui em formatar, em cortar, tiro esses excessos aqui, diminuir o tamanho também para caber mais cartelas, tá? Por folha. E posso colocar uma borda, né? Uma borda nesse quadrado para ficar tipo uma cartelinha mesmo, até quando você for cortar, para fazer a voltinha em todas as... Vou ligar o carregador aqui que está descarregando. Você pode colocar, para você cortar, fazendo o contorno dessas bolinhas, aí vai dar mais trabalho, né? Então, faz um quadradinho mesmo para facilitar depois, pelo menos por um período, né? Até domingo, alguma coisa assim, eu aviso no grupo, tá certo? Vamos lá. Agora eu vou inserir as imagens, né? Vamos trabalhar com categorias. Uma das categorias que a gente pode trabalhar aqui, vamos trabalhar os animais, por exemplo, tá certo? Então, eu venho aqui inserir imagens. Geralmente, eu deixo as minhas imagens salvas em uma pasta, né? E coloco, nomeio todas elas com o nome mesmo, de fato, porque como está em ordem alfabética, às vezes se eu for trabalhar algum jogo com o alfabeto, fica mais fácil, né, de eu encontrar. Deixa eu admitir aqui, Juliana Luciene. Fica mais fácil, né, de eu encontrar essas imagens, porque elas já estão em ordem, então facilita bastante. Então, toda vez que eu vou fazendo uma pesquisa, eu vou fazendo download de imagens, eu vou sempre deixando numa pasta só, porque fica mais fácil, tá bom? Então, vamos trabalhar a categoria dos animais, eu vou escolher alguns aqui, o cachorro, o elefante, a foca, o gato, o hipopótamo, jacaré. Vamos precisar de 8 imagens, deixa eu ver se vai ter o suficiente. Selecionei as que eu quero, né? Geralmente, quando eu seleciono aqui, eu fico segurando o Ctrl, né? O CTRL aqui no teclado e vou clicando com o mouse. Venho em inserir e elas vêm todas juntas, né? Então, o que é que eu aproveito para fazer essa seleção? Tá vendo que elas estão todas selecionadas? Eu aproveito essa seleção para eu não ter que ir diminuindo de uma a uma. Venho aqui no canto superior direito, certo? Tem aqui altura e largura. Eu venho aqui em um dos dois, tá?
e coloco aqui, por exemplo, um tamanho razoável, que eu acho que vai ser o tamanho ideal que a gente vai precisar aqui, digamos que seja 4. Digito 4 e dou Enter, aí ela já diminui, eu afasto aqui e pronto, já aproveito. Com certeza eu vou selecionar todas elas de novo e vou vir aqui em formatar, ainda vou diminuir mais, porque as bolinhas são pequenas, vou dar um 3 aqui, tá certo? Mais ou menos isso, vou deixar aqui as imagens que a gente selecionou, e o que é que vai acontecer? Sempre que tem essa base, né, essa base aqui, ela vai ficar sempre em branco, tá? Deixa eu fazer o seguinte, vou deletar isso aqui, vou seguir esse padrão, clicar aqui a quantidade que a gente vai precisar, só para a gente fazer o negócio direito. Vou passar para cá, vou preencher aqui todos os espaços. Acabei tirando aqui. E a gente vai, o que é que acontece? Essa base, ela vai ficar em branco, porque ela vai ser preenchida aqui, né, pelas imagens. Então, a nossa base praticamente está pronta, tá certo? E eu vou aproveitar essas imagens aqui, posso selecionar algumas delas, tá? Vou pegar só algumas aqui, vou copiar, abro uma outra página em branco e vou colar aqui, tá certo? Já alinho elas aqui, porque o que é que vai acontecer com elas? A gente vai recortar, a criança vai recortar, né? A gente aproveita e eu acho que numa folha só, dependendo da quantidade de cartelas que você vai fazer no jogo, a gente consegue colocar em 2 ou em 3 folhas em branco, todas juntinhas aqui. Aí eu já venho aqui, ó, seleciono, faço Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Você pode copiar e colar dando Ctrl+C no teclado ou Ctrl+V, ou também clicando com o botão direito, né? Vindo aqui em copiar e depois de novo e colar, tá certo? Deixa eu pegar aqui. A gente já aproveita para estar replicando essas que já estão prontas, para não fazer de um em um, né, gente? Que nosso tempo, ele é precioso. Venho aqui nessa coluna, faço outro Ctrl+C, Ctrl+V, e já preenchi todo o meu espaço de bolinhas, o que é que eu vou fazer? Eu já pego essas imagens aqui e vou preenchendo os espaços. Por exemplo, é um jogo de categorias, a primeira categoria que a gente está trabalhando. Mari, só abrindo um parênteses aqui, que Mari fez uma pergunta, todas essas imagens são daquele site? Não, essas imagens vou mostrar para vocês agora, tá? Vou abrir um parênteses e vou dizer de onde é essas imagens. Mas antes, deixa eu fazer uma ressalva, né? Eu não sei se aqui no nosso grupo tem alguém que comercializa. Eu acho que algumas sim, outras não sei. Mas, assim, esse site, deixa eu compartilhar ele aqui novamente para vocês, porque teve algumas meninas que entraram depois. Deixa eu só compartilhar a tela. Esse site aqui, deixa eu subir aqui lá para cima. Essa aula surgiu exatamente quando eu decidi divulgar esse site para vocês fazerem pesquisas, porque aqui vocês estão vendo o site, meninas? Nesse site aqui, é onde a gente encontra várias imagens em PNG, certo? Para fazer download. O que é essas imagens em PNG? São aquelas imagens que têm um fundo transparente, né? Então, se você bota por cima de alguma imagem com cor, não vai ficar aquele quadrado branco, né, gente? E às vezes, dependendo de alguns notebook, né, tem uns que fica preto, enfim. Então, esse site é bom para isso. E qual é a ressalva que eu quero fazer? É tanto que aqui na pesquisa a gente pesquisou infográfico, tá? Para fazer as bases. Mas as imagens, o site é esse daqui, ó. Flaticon, acho que é isso, Flaticon, tá certo? Esse é o site que eu peguei todas aquelas imagens. Por exemplo, aqui você pode selecionar figurinhas ou pode selecionar ícones, tá certo? Eu gosto sempre de procurar ícones porque eu prefiro essas imagens, tá? A gente vai fazer uma aula, acho que na nossa próxima aula, eu vou falar mais sobre esse site, tá? Sobre esse Flaticon. Aqui eu digitei a pesquisa bola, né? Mas, gente, olha, quando você vai procurando, olha só a variedade de bolas, é de você ficar, né? E se vocês olharem mais aqui no final, ó, 188 páginas só de bolas. Aí imagina como é difícil. Então, as bases, os infográficos eu peguei desse site, tá certo? Aqui, ó.
para as meninas que chegaram depois, foi daqui que eu peguei inspiração para criar o jogo que a gente está fazendo, e as imagens dos animais e de tudo mais, foi desse site aqui, Flaticon, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Eu vou voltar para o nosso slide, tá certo? Respondido sua pergunta, Mari. Deixa eu abrir aqui isso. Mari Santana. Sim, ela colocou sim. Pronto. Então, a base, ó, essa daqui, essas outras aqui, ó, que se der tempo a gente pode até falar um pouco sobre elas, foram todas daquele site PNG, Wing, e essas imagens aqui foi do Flaticon, acho que é Flaticon, que vai ser assunto da nossa próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Já selecionei aqui categorias, que é o tema do nosso jogo. A primeira categoria que eu escolhi foi os animais, então eu preenchi aqui, tá? Acho que são 8 espaços, se eu não me engano, e pronto, e assim sucessivamente. O que é que você pode fazer também? Você pode selecionar aqui essas bolinhas, e para facilitar a questão do corte, você pode vir aqui e formatar, e aqui, ó, em traços, tá certo? Você pode escolher um pontilhadozinho, é mais questão de estética, tá? Se quiser, até para facilitar, para seguir o corte, ou pode deixar assim também, tá bom? Aí, como que vai funcionar, né? Eu posso pegar aqui, vou pegar só uma, tá? Só para a gente, vou copiar aqui, exemplificar aqui como que vai ficar. Venho aqui, ó, e pronto, a criança vai preencher em volta. Ela vai preencher todo o espaço das categorias. Aí, como que a criança vai saber, Germana, se qual categoria colocar em cada cartela? Aí a gente vem aqui, inserir, caixa de texto, aí eu coloco, posso colocar animais, certo? Venho aqui, centralizo, aproveito esse espaço ó, aqui no meio, né? Boto um negrito, aumento aqui o tamanho, vou manter essa cor aqui. Eu gosto de usar muito Arial, porque eu acho a letra bem clara, bem, enfim. Aí venho aqui, ó, vou ver um tamanho razoável que dê para mim colocar. Se eu ver que está complicado isso aqui, o que é que eu posso fazer? Eu aumento o tamanho, que eu acho que vai ficar um visual legal. Centralizo, ó. O bom do PowerPoint é que ele traz umas linhas onde a gente pode estar vendo se realmente está centralizado, né? Umas linhas que cruzam, tanto na horizontal quanto na vertical. É umas linhas como se fossem uns tracinhos, pontilhados, e ela mostra de fato se a imagem está no centro ou não, né? E o que é que eu posso fazer? Já que aqui, eu vou arrastar mais para cá para ela ficar mais no centro ainda, vou centralizar esse texto e vou botar um fundo nessa caixinha. Por exemplo, preenchimento da forma, eu posso colocar branco mesmo, tá? Para ficar assim, se eu quiser que pegue um pouco da cor que a gente está usando aqui, eu faço o contorno na mesma cor que eu estou usando para ter essa harmonia. Mas vocês fiquem livres para usar a criatividade de vocês e montar, né, de acordo com a necessidade, com o público, tudo isso a gente pode ir moldando, tá? Só usar a criatividade. Isso que eu estou passando para vocês partiu de um site que tem uns infográficos, que tem uma base, onde eu coloquei um objetivo, onde eu estou usando determinadas imagens, mas, gente, é um leque de possibilidades. Como eu disse a vocês, a minha mente ferve, né? Só em olhar aqui, a gente pode trabalhar sequência, pode trabalhar letra inicial, enfim, é uma grande possibilidade, são muitas possibilidades de uso, né? E como eu falei para vocês no começo, né? Como eu não dou conta de executar tudo isso, então eu decidi mesmo transbordar, né? E levantar um exército de criadoras, né? E botar para fora para que a gente juntas, a gente consiga criar aí por um objetivo maior, né? Um propósito muito maior, que é ajudar aí essas crianças a aprenderem, né? E crianças, adolescentes, idosos, né? Independe, o jogo independe de idade, né? Então, ajudar essas pessoas a se desenvolverem de forma lúdica, de forma divertida, né? Então, esse é o meu propósito e o fato de eu falar sobre isso, compartilhar sobre isso, ensinar e amar falar sobre isso, é justamente por esse propósito que eu carrego, tá bom? Então, vamos lá. Gente, esse primeiro jogo eu já vou dar um fechamento nele, né? Que foi, a gente usou essa base para trabalhar essa questão das categorias. E já vou usar uma outra ferramenta, não se preocupe que eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir todos esses jogos depois, né, acredito que esse final de semana ou até segunda eu consigo fazer isso,
para mostrar para vocês ele realmente pronto. Tem umas coisinhas que ficam meio tronchinho aqui, eu vou fazer algumas adaptações, vou colocar todas as imagens, mas foi só para vocês entenderem o passo a passo, porque o que é que eu vou fazer? Eu vou replicar apenas isso. Quando a gente monta a base, gente, criar jogo é muito simples. Depois que a gente cria essa base, praticamente você vai copiar e colar e replicar nas outras cartelas. Aí vai entrar aí categorias de vestuário, das frutas, meios de transporte, muitas outras, né, letras, números, tudo é possível. E eu vou compartilhar o resultado para vocês depois, lá no meu perfil, e um desses jogos aí vocês vão receber no e-mail de vocês, para quem está participando aqui, tá bom? Deixa eu ver, Gisele, Verusca, boa noite, sejam bem-vindas. Vamos para o nosso próximo jogo. A outra sugestão, sim, eu vou até aproveitar para mostrar já esse. Esse daqui, gente, ele pode ser, tá vendo que ele segue a mesma linha, né? E aqui você pode seguir da mesma forma. O que eu acho interessante nesse daqui é que pode trabalhar a questão das pistas visuais, né? Usando esse contorno, né, usando as bolinhas na cor azul, amarela, para facilitar para a criança, e você pode colocar algum conteúdo aqui no fundo, ó, o número 1, aí uma bolinha que tenha apenas o item, o número 2, né, ou se não, o número 1 e o nome do número, né, 1, o M, ou 2, enfim, as possibilidades são muitas, e aproveitando essas cores, você trabalha pistas visuais para facilitar para a criança saber onde colocar, ou também, eu acho que, olhando para ele, o que ele me traz, assim, de cara, é para trabalhar as cores, né? Por exemplo, vou fazer um aqui só para a gente entender mais ou menos. Deixa eu aproveitar uma bolinha dessa aqui. Vou colar aqui e vou fazer, vou até diminuir esse tamanho, que ainda é um pouquinho menos, deixa eu ver aqui. 3,5, eu vou deixar tanto de largura quanto de altura, que eu acho que é mais ou menos a média. Então, acertei em cheio, é praticamente esse tamanho aqui. E eu vou colocar, por exemplo, a borda, né, o contorno vermelho. Vou aumentar um pouquinho a espessura aqui, eu posso botar 4. Ó, e aqui eu vou botar, vou ver se eu acho um item aqui, gente, na minha pasta de imagens, um item na cor vermelha, digamos que seja maçã, achamos aqui de cara. Aproveito ela selecionada aqui, vou botar o tamanho 3. Coloco aqui no centro, ó, posso até diminuir mais um pouco. Saiu do lugar, vamos desfazer aqui. Seleciono ela aqui, ó, a gente faz um jogo de cores, ó. Tá? Aí você plastifica, pode trabalhar com colagem, imprimir só na folha 4, recortar e a criança trabalhar com colagem, ou também se você plastificar, você vai recortar essas pecinhas e colocar o velcro, né? Quando se fala em velcro, compre velcro, aqueles autocolantes, né? Aqueles que já são adesivos, porque, pelo menos eu já testei com cola quente, eu com outros tipos de cola e no instante sai, mas aqueles velcro adesivo, ali você acho que pode usar a vida inteira e não sai. A minha experiência com ele é muito positiva. Então, nesse aqui a gente pode trabalhar as categorias também, ou letra inicial, né? Pode ser também do alfabeto, trabalhar o alfabeto, e essa questão das cores aqui, tá bom? Vamos escolher um outro aqui. Esse daqui eu vou falar rapidamente, ele veio com as manchinhas, esse download, para a gente já ir para esse outro, ver se dá tempo a gente falar sobre ele, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tudo certo até aí? Então, vamos lá. Esse daqui, o que foi que eu pensei para fazer esse jogo? Eu até rabisquei aqui, né? Eu sempre uso, gente, caderno de desenho para fazer todas as minhas criações. Acho que quem me acompanha há um tempo, tem uma live até que eu falo sobre isso, né? Quais são os 4 passos da criação, que aqui praticamente é um ritual, que eu uso bastante, e o caderno de desenho sempre faz parte. Geralmente eu compro muitos, que eu começo rabiscando, escrevendo, aí zera, eu guardo e já vou comprando outro. Mas, enfim, esse material aqui, o que foi que eu pensei? Vou até diminuir aqui o tamanho, em trabalhar com ele um desafio. Ele vai ser um joguinho um pouquinho mais extenso, eu vou fazer pequenininho aqui, tá? Só para vocês visualizarem, mas o ideal é que ele fique no tamanho grande mesmo, ou pelo menos 2 por folha, mas eu vou fazer pequeno para eu mostrar quais são as outras cartelas que vão acompanhar ele, tá bom? Eu peguei apenas esse infográfico, mas daqui vai surgir outras coisas. O que é que a gente vai fazer? Vamos construir
um jogo de desafio, pelo menos foi um objetivo que eu pensei, né, um formato, né, não é nenhum objetivo, um formato, trabalhar com desafio, né, eu tinha pensado inicialmente como se fosse uma trilha, mas eu achei que tem poucas bolinhas, essa trilha ia ficar bem pequenininha, né, você bota aqui início e fim, pode ser, dependendo da criança, né, dependendo da proposta, dá para fazer uma mini trilha, mas não foi isso que eu pensei em fazer um desafio. Então, a gente tem uma cartela. Primeiro passo, eu sugiro, vou inserir aqui caixa de texto, porque eu vou numerar essas fichas, porque cada ficha dessa vai ser um desafio, né? Você pode construir 10, você pode construir 15 cartelas, e é bom que numere para a criança saber qual desafio ela vai ter que realizar naquele momento. Então, vou botar aqui 80, deixa eu usar o meu Arialzinho aqui, vou botar o negrito. Gosto de usar essa cor neutra, às vezes eu uso preto, mas eu gosto muito de usar esse azul, não sei porquê, mas enfim. E como eu falei, bota uma bordinha na imagem para você não ter que fazer esse recorte, a não ser que você queira, mas dá bastante trabalho, a não ser que você queira fazer esse recorte dessas ondinhas, né, que fica até bonitinho, mas dá muito trabalho, porque você corta no ofício, depois você plastifica e corta no plástico depois, então eu não aconselho, tá, Gaia? Vamos lá. Tem aqui essa cartela, coloquei aqui o número 1, né, que vai ser o meu desafio 1. Aí, o que é que vai acontecer? Cada bolinha dessa, eu já vou aproveitar, tudo a gente se reaproveita aqui, tudo a gente reaproveita. Eu vou copiar ela aqui. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui no chat. Exatamente, Kênia, muito bom sua observação, né? É tanto que quando eu abri para mostrar o Flatcom, eu ia justamente falar sobre isso, e acabou que eu fui mostrar outras coisas e esqueci, que está até anotado aqui, mas desde o começo eu deveria ter falado. Eu não sei se eu falei ou que não estou lembrada, mas, ó, esse site, PNG Wing, ele não é liberado para uso comercial, tá certo? Então, eu, Germana, infelizmente, sempre que eu utilizo alguma coisa dele, eu faço uma adaptação, ele é apenas para inspiração. Então, para uso comercial, ele não é proibido, não existe licença para uso comercial, tá bom? Então, fazer essa ressalva. Então, você usar esse site é para você usar para uso pessoal, no seu consultório, com seus alunos, com seu filho, criar para você usar, né, fazer um acervo de jogos para você, para uso pessoal, tá certo? Mas, por exemplo, eu, Germana, na Ideia Mix, eu não posso de jeito nenhum usar e comercializar os jogos com esse site aí, tá ok? Então, só deixando essa ressalva, geralmente, como a gente olha alguma coisa, uma inspiração e outra, e na minha mente parece que ferve, então eu consigo adaptar, consigo nem usar as imagens, só olhar, ver alguma coisa daquilo ali, eu já faço um rabisco aqui no meu caderno de desenho, e já surge uma ideia, já surge um jogo. Mas, só pontuando isso, já o Flatcom, ele é liberado para uso pessoal e para uso comercial, tá certo? Aquele onde eu peguei as imagens. Porém, você tem que fazer menção ao autor, tá? Cada imagem que vocês fazem um download, isso vai ser assunto para a nossa próxima aula. Quando a gente for usar o Flatcom, eu vou mostrar a vocês como que a gente usa as imagens e como que a gente consegue a liberação para uso comercial, tá bom? Então, valeu, Kênia, pela sua observação. Realmente, eu não lembrei se eu tinha falado, mas você colocou aqui, então, se eu já falei, eu vou reforçar mais ainda, tá? O PNG Wing só para uso pessoal, o Flatcom para uso pessoal e comercial, né, as imagens, mas tem uma açãozinha que a gente precisa fazer para conseguir a licença e eu ensino na próxima aula, tá? Fecha parênteses, vamos continuar. Então, o que é que acontece? Com esse daqui do desafio, o que é que eu vou fazer? Qual o desafio que eu sugiro? Qual seria o objetivo? A criança adivinhar, né, descobrir qual é a palavra. Por exemplo, deixa eu montar uma cartelinha aqui para vocês entenderem o passo a passo, tá? Cada cartela que vai ser numerada, tá certo? Vou tirar o preenchimento aqui, vou usar o contorno na cor que eu geralmente uso. Vou aproveitar esse número 1, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vou diminuir aqui o tamanho dele, porque eu quero que ele fique dentro do quadrado. Então, por exemplo, número 1 é o nome da cartela, e a palavra
digamos que a palavra seja carro, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Então, para cada cartela, teria uma palavra. E qual é o desafio? A criança descobrir que palavra é essa. Então, esses caminhos aqui, por exemplo, esses caminhos aqui, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde mais claro, o verde escuro, esse outro azul e esse roxinho, eles vão ser as pistas para que a criança descubra qual é a palavra. Por exemplo, a primeira dica é no vermelho. Você pode até listar essas pistas por nível de dificuldade. Por exemplo, quais as características que a gente pode dar de um carro para que a pessoa descubra que a palavra é essa? Ele tem 4 rodas. Claro que se disser isso, essa pista de cara a pessoa vai saber. Então, coloca ela lá no final, porque se com as primeiras a criança não descobre, então, na última, com certeza ela vai descobrir, tá certo? Então, o que é que acontece? Uma pista inicial, a gente usa para se locomover, para sair daqui para ali a gente usa. Aí pode vir bicicleta, pode vir tantas coisas, né? Porque são vários meios de transporte que a gente usa para se locomover. Então, só essa observação que você coloque as pistas de acordo com a sequência, aumentando o nível de dificuldade. Então, se a palavra é carro, você pode até, não necessariamente numerar, se quiser pode numerar, mas você pode aqui até usar letras se quiser, né? Letra A, alguma coisa desse tipo. Deixa eu só fazer aqui, vou fazer só uma pista, só para vocês verem e vocês replicam de outra forma, tá bom? Aí eu vou aproveitar esse quadradinho aqui também. Deixa eu ver outra coisa aqui. Aproveita esse quadrado e já uso ele, por exemplo, para colocar a pista, tá certo? Deixa eu pegar isso aqui. Tudo a gente vai reaproveitando. Deixa eu diminuir só o tamanho. E a pista é, um exemplo. Vou botar logo essa, só para ficar mais fácil, tá? Tem 4 rodas ou 4 pneus, né? Sei lá. Coloca aqui, tá? Então, a criança quer uma dica. E você pode pontuar, colocar uma pontuação. Por exemplo, como aqui tem 8 bolinhas, então, se ela acertar o desafio, ela pode ganhar a partir de 7 pontos, né? Porque em um, já automaticamente ela já perde um quando ela pede uma dica para poder descobrir a palavra. Então, na medida que ela for pedindo uma dica laranja, a dica amarela, ela vai realmente perdendo, né, um ponto, até descobrir o desafio e ver quantos pontos ela faz no final, pode trabalhar em grupo, tá certo? Então, assim, esse jogo, a gente tem aqui o infográfico, a gente numera os desafios, cada numeração vai corresponder a uma palavra, e cada palavra vai ter 8 pistas, né? Seleciona umas palavras que dê para selecionar essas 8 pistas e, mais do que nunca, também listar elas por nível de dificuldade, né? Para que a criança vá recebendo essa pontuação e no final ela tem que descobrir aqui essa palavrinha, tá certo? Meninas, o que é que acontece? Falta 10 minutos, né, para a gente encerrar a nossa aula. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse daqui ficou pendente, tá bom? Mas eu vou tentar construir alguma coisa nele aqui, nos bastidores, em off, e vou compartilhar com vocês lá nos stories o resultado. E desses 3 aqui, esse das categorias, esse do desafio e esse daqui que eu vou apresentar para vocês depois, eu vou deixar eles 3 prontos, tá bom? E vou deixar que vocês escolham, né? A gente vê se a gente faz uma votação ou não faz votação e cada um, dependendo da sua necessidade, da sua demanda, escolhe qual dos 3 quer, né? Porque, como eu falei, eu vou compartilhar com vocês um jogo gratuitamente, né? Um jogo em PDF. Eu vou construir até domingo, eu acredito que eu construa. Então, qual vai ser... Eu vou até fechar